noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém. Bom, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é a partida de Paulo. A partida de Paulo. Para falar sobre esse assunto, vamos abrir em Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo, capítulo 20. Versículo 29 até o 31. Atos, capítulo 20, versículo 29 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a vós si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Você já imaginou se nós aqui na congregação do Barroso tivesse um irmão ou um pregador como Paulo? Que riqueza nós teríamos, que grande edificação, que grande crescimento nós íamos ter. Esse apóstolo escolhido para ir aos gentios, esse homem que se separou, entregou a vida ao seu ministério. E aí, Paulo estava aqui nesse local, em Éfeso, nessa igreja, onde ele passou 3 anos ensinando de dia e de noite, como ele bem esclarece. Mas chega um momento que Paulo decide ir. E ele vai se despedir desses irmãos. O primeiro ponto dessa mensagem sobre esse assunto é que Paulo é conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Se você vê lá em João, quando ele fala que é que o Espírito é como o vento. A gente não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Já pensou se eu e você, cristãos, discípulos do Senhor, tivéssemos agora uma direção na contramão do mundo, sem saber de onde nós viemos ou para onde nós vamos? Isso é loucura. E sabe o que é que Paulo disse? Que para aqueles irmãos, eu falo para Corinto, ele fazia esse louco, tinha as loucuras. Hoje nós vemos no mundo, da sociedade, em que nós temos que assegurar a nossa aposentadoria, nós temos que assegurar o nosso patrimônio, nós temos que assegurar a segurança de nossa família e temos que resolver muitas coisas. E a alma de Deus vai ficando parada em ambientes como esse, de 4 paredes, em prédios, em reuniões, em discussões intermináveis sobre assuntos que não levam à edificação, onde o povo está precisando de homens que cheguem até eles. E é interessante que Paulo, ele é conduzido pelo Espírito. Olha só, no versículo 22. E agora, Atos 20, versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo: espero visões e bonanças, coisas boas, segurança, vai dar tudo certo, as pessoas vão se converter, vai ter carro esperando. Prisões e tribulações.
Espírito Santo falava para Paulo expressamente. Claro, logo quase diz o momento que ele decidiu ir para o canto, estava querendo muito, o Espírito Santo empatou, sim. Mas aquilo que ela precisa, e ele se dedicava e obedecia ao Espírito Santo, ele largava aquele trabalho do Senhor que já estava feito, que já estava executado. E o desejo dele era agora de ir para Jerusalém. Aqui ele queria ir até o dia de Pentecostes. Se você ler em casa, do 19 até o 20, ele levou uma grande comissão, até Lucas estava, Timóteo, Tico, outros irmãos, e cada um levava uma oferta, porque os irmãos de Jerusalém estavam necessitados, e ele queria chegar naquela festa ali e levar aquelas ofertas. E é claro, meus irmãos, compartilhar as grandezas do reino de Deus, a qual acontecia no meio dos gentios. E aí Paulo passou esse tempo em Éfeso, e olha o que é que Paulo, olha o trabalho, olha o que é que acontecia quando Paulo estava em Éfeso. Atos 19, versículo 10. Atos 19, 10. Olha aqui um trecho da trajetória de tudo que Paulo fez nessa igreja. E durante isso, por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia era a região, o continente, Éfeso estava lá, ultrapassou os portões de Éfeso. E todos que habitavam na Ásia ouviram o quê? A palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos infernos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Agora você imagina que igreja agraciada, que igreja repleta de coisa boa, através desse homem, que pelas mãos dele, de Paulo, com a dedicação, com o amor, com o fervor que ele tinha no Senhor, Deus conseguia trabalhar através da vida de Paulo. E esse tempo todo foi uma pregação tão maravilhosa que toda a Ásia ouviu falar o nome de Jesus. Agora imagine, nesse tempo não tinha WhatsApp, nesse tempo não tinha Telegram, não tinha celular, não tinha ligação, tinha carro, demorava muito, não era fácil você se locomover. Hoje, como a gente às vezes, você está numa cidade, você roda 2, 3 horas de carro, de moto, você está numa cidade e manda um recado. Não. E durante 2 anos, toda a Ásia, todo aquele continente com uma situação remota e difícil, todo aquele povo ouviu falar o nome do Senhor Jesus. Durante o tempo que Paulo estava naquele local, que grandes coisas foram feitas pelas mãos dele. E por que Paulo sai de um local desse? Por que Paulo deixa aquela igreja e decide agora ir para Jerusalém? Por que ele não continua esse trabalho maravilhoso, extraordinário? Por que ele não fica ali para defender essa igreja? Porque a igreja precisava de defesa. Se lembra que no começo, que aqui ele confirma, ele diz o seguinte: eu sei que depois da minha o quê? Partida. Vai entrar. Olha como é que a igreja sempre foi atacada. De 2 modos. E a prova, versículo, capítulo 20, 29. Capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, acontecerá o quê? Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. 30. E que dentro de vós mesmos se levantarão o quê? Homens. Então a igreja é atacada de dentro para fora, de fora para dentro e de dentro
para o próprio meio dela. Ia se infiltrar lobos, cruéis, devoradores, e no meio da igreja, e principalmente dos próprios presbíteros, aqui ele está falando dos presbíteros, iriam se levantar homens que iriam se preocupar só consigo, para atrair discípulos. Irmãos, isso sempre aconteceu com a igreja. Isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa nova no dia de hoje. Paulo estava confirmando, Paulo não estava dando uma suposição, ele não disse, se vocês ficar bom ou ruim, não vai trazer, vai acontecer. É inevitável, vai ter ataque no meio de vocês. De fora para dentro e de dentro para o meio. Do próprio meio de vocês. Olha como é que a igreja do Senhor é atacada pelo inimigo. Mas por que Paulo fica ali para defender e ajudar aqueles irmãos, aquela igreja, já que tudo isso iria acontecer? Será que Paulo estava sendo covarde? Será que Paulo estava abandonando aquela igreja? Será que Paulo não estava nem aí para os irmãos? Será que era essa a situação? Nós temos que lembrar que Paulo entendia isso. Por quanto tempo Jesus, pelo que a gente tem, por quanto tempo Jesus trabalhou no seu ministério de forma maciça, direta e madura? A gente sabe que desde pequeno já fazia a obra do Pai. Dá-se a entender que foi o quê? 3 anos. Não é? 3 anos e meio, 2 anos e meio. 3 anos. Por que Jesus não ficou mais um tempo para ensinar mais os apóstolos? Por que Jesus disse que tinha que ir para o Pai? E sabe quando Pedro tentou impedir Jesus de pensar na sua morte e de ir para o Pai? Não, Senhor, não faça isso contigo, por que tu vai morrer? Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Não compartilha com as coisas que são igual. Será que Jesus também abandonou os seus discípulos? E enviou no meio de lobos e deixou para eles serem. Por que Jesus não ficou mais 3 anos? 10 anos até Pedro se converter de verdade, até Tomé acreditar mais um pouco, até Judas se arrepender de vender. Por que Jesus não trabalhou mais um pouco? Por que Paulo não passou menos mais 3 anos em Éfeso? Nós temos, irmãos, hoje uma sociedade mais perversa ainda, infelizmente, por conta de pais que não querem cortar o cordão umbilical dos seus filhos. No reino animal, o ser humano é um animal que passa mais tempo em cuidado do pai. E aí depois do tempo para ele ir e viver a vida e aprender com aquilo que o pai ensinou, muitas vezes o pai quer aprender e o filho quer ficar preso àquela situação. E isso não é normal. Isso não faz parte do plano de Deus para a humanidade. Isso não faz parte do plano de Deus em qualquer situação. Porque chega um momento que eu e você, como filhos dos nossos pais, e como filho de Deus, como aquele que aprende, aquele que vai ter que caminhar, nós não podemos depender de pessoas. A nossa dependência é do Senhor. A nossa vida tem que ser confiada a Deus, não na mão de pregadores como eu, como os irmãos que pregam aqui, ou de pessoas mais velhas, ou de pessoas gabaritadas, ou de pessoas que sejam usadas pelo próprio Senhor. Paulo foi extremamente usado por Deus, de forma tremenda, está aqui a prova. Mas aquela igreja precisava continuar a obra de Deus com aquilo que ela tinha recebido do Senhor. Fosse por Paulo, fosse por qualquer outro irmão. E isso, irmãos, é o que tem que acontecer em todas as igrejas, em todas as congregações. Nós aqui no Barroso não podemos colocar a nossa confiança no irmão Cláudio, muito menos em mim, muito menos no outro pregador. Não, nem no jovem, os jovens vão crescer, vai ser o futuro é Jesus. Claro, temos que ensinar, temos que pautar a palavra. Mas, irmãos, se nós, como congregação, não entendemos que nós temos que estar encomendados na mão do Senhor e querer confiar a sua fé na mão do pregador, irmãos, é questão de tempo.
nós fracassávamos. Falimos como igreja, como corpo e como congregação. A igreja do Barroso, ela vai andar seu irmão Cláudio, ela vai andar seu El, ela vai andar sem qualquer um de nós. Claro, ninguém quer perder. É maravilhoso, mas irmãos, quando a igreja quer perder, quando a igreja quer segurar pelo seu próprio benefício, esquecendo do reino universal do Senhor. Sabe o que acontece com essa igreja, com aqueles irmãos que querem colocar a dependência do outro? Vai ser como aquelas virgens que nunca se preparam, nécias, está só com o estudo do batismo, do evangelho, e fica ali espreitando, esperando, e quando demora o noivo, ela vai pedir do outro o azeite. E aí, se o outro der, o que foi que as prudentes disseram? Não, elas foram ruins. Não, porque se nós der para vocês, vai ser um problema maior. Não vai ter virgem no casamento. Não vai dar nem para vocês e nem para nós. Então, irmãos, olhando por esse lado, o que é que nós podemos ter que Jesus, Paulo, ele tinha esse entendimento de que, irmão, chega um momento que eu e você temos que andar independente de qualquer irmão. E se tem irmãos queridos, amados, aproveite o ensinamento, a doutrina, o amor, o exemplo. E se existe o exemplo, se existe tudo, tome como exemplo e faça aí. Lembrando, irmão, porque vai morrer todo mundo. O inimigo, ele sabe disso. Morre tudinho. Morre aqueles que não se encomendam ao Senhor, não se entregam por completo, e mata quem? Mata o outro. Paulo tem que partir. O primeiro ponto da mensagem é esse. Paulo se deixar você conduzir pelo Espírito Santo, pelo aquilo que o seu próprio Espírito comum concordava com o Espírito Santo. E na hora do Senhor, irmãos, nós temos que ser como vento. Claro, a sabedoria do Senhor. E sabendo que quando Deus impedir, como muitas vezes aconteceu que Paulo foi impedido, não vai. Mas quando for para ir, vai. E a igreja? Vai ser culpa daquele irmão que foi? Irmãos, não é obra de Satanás. Querer culpar, querer dizer que não ficou nem aí, largou, não pensava. E sabe por que ninguém sabe, só pensava nele. Cadê que está o de Deus? Vai ter uns resistentes, vai ter uns. Vão ficar. Não vai ter os que tem que ir, porque o homem existe. E a igreja não pode ser entregue na mão de um homem, nem do grupo. Assim que houver presbiteriado ou diaconado. Não, irmão. Tem que estar na mão do Senhor. O segundo ponto da mensagem é que Paulo tinha certeza absoluta que aquela igreja ia ser tentada por fora e por dentro. E entrar lobos devoradores. Aquela igreja ia ser balançada, agitada, a ser derrubada, a ser exterminada, a ser perseguida, a ser destruída. Paulo não tinha certeza que isso iria acontecer. Ele está aqui afirmando, mais uma vez no versículo 29, porque eu sei isto, Atos 29, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós outros cruéis que não culparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair ao discípulo. É uma certeza. Aquela igreja ia passar por uma situação de ou se edificar com esses problemas, ou quê? Acabar, porque isso é o do inimigo. Qual é o ataque? De fora e de dentro. Será que Paulo fez pouco caso disso? Será que Paulo estava pensando só no desejo dele? Não. Mas é porque, irmãos, Deus nos fez assim. É aprender, praticar e viver. Depende de nós. É uma coisa individual, conjunto e ao mesmo tempo individual. Nós crescemos, nós passamos por tipos de problemas como esse para nós mesmos edificar e nunca colocando a esperança no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem.
Porque ela é claro, no homem dele próprio. O coração do homem é o quê? Enganoso. E é por isso que Jesus, Paulo e os apóstolos iam caminhando e fazendo a obra do Senhor. E aquela igreja, aqueles irmãos que tinham aprendido 3 anos, 2 anos, eles tinham que viver aquilo que eles tinham aprendido. Paulo tinha certeza que a igreja ia ser atacada. Mas Paulo não tomou posse. Paulo não foi leviano. Paulo não foi soberbo ou vaidoso de pensar que ele tinha que ficar para aquela igreja não se acabar. Não. Paulo sabia que aqueles irmãos tinham um dever. Versículo 31. Portanto, façam o quê? Vigiai, lembrando-vos do que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. É um dever, irmãos, meu e seu. Eu não posso querer que o irmão me vigie. Irmão, a gente ora pelos outros, exorta com amor, para edificação, mas eu não posso, irmão, cobrar do irmão a minha falta de compromisso, de sacrifício, de renúncia ao Senhor. Não é culpa da minha mulher ser o carinho, não é culpa do meu pai, dos meus filhos, não é culpa do pregador. Eu que tenho que vigiar. Eu já aprendi alguma coisa, eu já consigo levar, eu já consigo andar e buscar aquilo que é a vontade do Senhor. O terceiro ponto da mensagem é que Paulo amava tanto essa igreja, tanto esse irmão, que ele passou muito tempo, como ele diz aqui, pregando, ensinando de dia e de noite. Paulo tinha feito a parte dele. Olha só no capítulo 20, versículo 19. 20 e 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha certeza de que ele tinha sido um exemplo, de que ele tinha ensinado, de que ele tinha pregado. Ele tinha certeza do trabalho dele. E Paulo é duro. E sabe o que ele vai dizer? Versículo 26. 26. Atos 20, 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo vai pesar. Paulo diz: ó, eu vou contar com o menino depois. Eu estou limpo. Eu ensinei sobre o rei. Eu fui exemplo. Vocês têm aprendido. Vamos. Faça. É com vocês. E tenham cuidado, vigiar, porque não vai ser fácil. Mas eu estou limpo. Pode culpar. Pode dizer que. Mas eu estou limpo. Paulo, ele declara: eu estou limpo. Não é culpa minha se vocês não vigiarem. Não é culpa minha se vocês não seguirem o exemplo. Não é culpa minha se vocês ficarem aí só pensando que tudo vai dar errado. Ande, caminhe, vigie e persevere. E foi ensinado, foi pregado, foi dado todo o conselho de quem? De Deus. Eu estou limpo. Paulo tinha certeza do seu trabalho. E por isso Paulo não tinha medo de continuar fazendo a obra do Senhor. Irmãos, cuidado, que quem acusa é Satanás. A palavra Satanás significa acusador. No Antigo Testamento, o Satanás olhou para o Satanás como ser aquele que acusa. Nós temos que ter cuidado, às vezes, irmão,
A gente está acusando os irmãos pela nossa fé, pela nossa falta de vigilância, pela nossa maneira de estar sempre envolvido com o mundo, trabalhando, acumulando, e pensando que vai ser uma mágica, que no dia da tentação, no dia da fraqueza, irmãos, se a minha carne estiver mais alimentada do que o Espírito, ela não vai ter dó do Espírito, porque a Bíblia diz que os dois se opõem, não tem acordo. Então, o que é que nós precisamos estar alimentando hoje? Para qualquer situação. Precisamos do Senhor. O quarto ponto dessa mensagem é que, depois de tudo isso, de Paulo ser guiado pelo Espírito, de Paulo ter testificado as maravilhas de Deus, de Paulo ter anunciado tudo aquilo, de Paulo ter certeza do que ia acontecer. O quarto ponto é que Paulo encomenda aquela igreja e aqueles irmãos a Deus. E isso, irmãos, é o mais importante. Isso é para a igreja do Barroso, a igreja de todo local precisa ser encomendado a Deus por 11. Olha o que é que ele vai falar. Versículo 32. Agora, pois, irmãos, depois de tudo isso, Paulo diz isso, versículo 32, Atos 22. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele, que é poderoso para o quê? Vos edificar e dar herança entre todos os santos. A igreja do famoso está encomendada a Deus. Nós somos de Deus, não somos de homens. Que possamos confiar em Deus. E que possamos fazer a nossa parte. Que a nossa dependência não venha estar na mão de nenhum homem, nenhuma situação. Mas que seja Deus. E a sua palavra, que eles encomendam-vos a Deus e a palavra da graça. Essa palavra que você tem, que você sabe ler, que você sabe manusear bem. A oração, a dedicação, ao trabalho, ao exemplo que você vai procurar, o exemplo daqueles que fazem, não olhar para os que não falam, mas é olhar para Deus. Que nós, irmãos, possamos estar encomendados e entregues na mão do Senhor. Que nós nunca venhamos, irmãos, como igreja, entregar a nossa vida, a nossa fé, a nossa salvação, dependendo de um homem, de um guarda, de um presbítero, de um mestre, de um pregador. Não, sim, nós vamos nos ajudar, vamos aprender mutuamente. Mas, irmãos, a nossa dependência tem que ser do Senhor. A igreja pertence ao Senhor, não é ao homem. Se tiver aqueles que vão ficar, vão amadurecer, vão ser residentes, maravilha. Mas se tiver aqueles que têm que ir, irmãos, quando a igreja não enfia, quando a igreja pensa que ela precisa daquela pessoa e que sem ela a igreja não vai, irmãos, nós não somos discípulos, sabe? Nós não entendemos, não vai ser questão de tempo, a gente cai todo mundo. Todo mundo cai, não fica nenhum, e o diabo sabe disso. E é o que ele mais trabalha nas congregações, onde homens querendo ser o dono. E pessoas por não estudar a Bíblia, buscar de verdade, orar, em vez de vigiar e fazer o sacrifício, ficam colocando a sua carne em cima de quem? De homens, de pregadores, de pessoas que fazem. Mata você e mata o outro. Nosso compromisso não é individual. Não adianta. Não faça isso para o povo do Senhor. Aconteça o que acontecer, em qualquer situação, irmão. Que seja igreja. Você está na mão de Deus. Você está entregue na mão do Senhor. E na palavra dele. É ela que vai julgar. É essa palavra, João 12. Jesus disse, eu não julgo, mas a palavra que eu tenho dito julgará no último dia. Não se pode julgar dizendo. Vocês estão mandando a palavra, ela vai julgar com o tempo vigia. Não vai ser fácil.
mas o que vocês precisam é de Deus, e não de mim, não de homens. Vamos sim nos ajudar. Não estou falando do individualismo, de eu salvar e fazer minha parte, não. Não é isso. Mas o momento que for da partida, o momento que for da perda, é uma morte. E sabe, irmãos, até um desvio. Você vê, às vezes, um grande pregador, uma pessoa de muito renome, de muito tempo na congregação, quando ele se desvia, cara, ele acaba levando sempre o quê? A terça parte. E as pessoas desanimam. Olha que perigo. E não é para acontecer assim. E isso acontece. E as pessoas preferem confiar em homens. Irmãos, não vai ser tomado nenhum por inocente. Se nós não deixarmos a malícia de às vezes querer que a nossa fé esteja na mão do pregador, na mão do sistema da igreja, na mão daqueles que estão ali, e eu não fazer minha parte, no dia eu dizer que eu caí, ou eu desanimei, ou deixei de ser igreja por conta do outro irmão, Deus sabe do seu coração. Não adianta querer dizer que foi culpa do outro. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer o que Paulo disse, versículo 31. Portanto, vigiai. Esse é o conselho que nós, como igreja, temos que ter. Vigiar. E Jesus disse: vigiai e orai. Que possamos, irmãos, entregarmos nossas vidas por completo a Deus, ao Senhor e a Sua palavra. E saber quando diz, é Ele que é o poderoso para quê? Edificar, levar o crente de cimento. Amém? Amém. Que Deus me louvado e merecido da você. Vamos ficar de pé. Irmão, vamos estar orando uns pelos outros. Vamos orar pelo nosso irmão Antônio Chileno, né, que está passando aí pelas consultas, que ele venha se recuperar, ficar cada vez melhor. Orar pela casa dele, pela mamãe, pela sua família. Vamos estar orando pelo Elias, aquele jovem, vai entrar no procedimento aí, talvez muda a cabeça dele. E toda a situação dele também espiritual, confusa ainda. Orar pelo Leonardo. Dia 10, o Leonardo já vai o hemose, vai receber, começar um processo de transplante na medula dele. Vamos estar orando, porque ele vai bem encaminhado, que Deus possa continuar a vida dele. Quarta-feira, estudo doutrinado, estamos aqui. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nos ensina a sermos a tua igreja, povo escolhido, Senhor Deus. A noiva esperando o noivo, Senhor, o corpo, fazendo tudo conforme a tua vontade, fazendo tudo conforme o teu querer. Perdoa essas vezes, Senhor Deus. Queremos ser levados pelo lado mais fácil, pelo lado que a gente nos favorece. Mas, Senhor, que possamos vigiar, pois o inimigo não está de brincadeira, sempre atacou e sempre vai atacar a igreja. Mas depende de nós sermos fortes, poderosos na tua palavra, não para sobejar, Senhor Deus, em sabedoria humana, mas para que possamos, Senhor Deus, batalhar contra as ciladas do inimigo. Abençoa a tua igreja aqui no Barulho, Senhor Deus, que possamos nós, cada um, encomendarmos, Deus, essa igreja a ti, e não a homens, Senhor Deus. Abençoa cada congregação, Senhor Deus, José Walter, na Colônia, no Maracanã, no Ibiapu, Horizonte, Paraipau, Parauru, a tua igreja universal, Deus, que possamos nos encomendar a ti. Pois tu, Senhor Deus, é aquele que edifica, tu é poderoso para tudo isso. Seja conosco, Deus. Abençoa o irmão Chileno, a irmã Marta, abençoa o Leonardo, abençoa Elias, abençoa cada casa, cada lar, Deus, porque nós precisamos de ti. Seja conosco, nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome de teu filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vimos aqui. Só para orar assim.